Muito bem, então hoje vamos começar com um lema. Tá? Vamos mostrar o teorema de Hartree. Tá? Então, lema. Se f é uma função complexa avaliada, função com valores em C, né, uniformemente limitada, em um domínio D, domínio para mim aberto conexo, tá? Cn, e holomorfa em cada variável, separada, né? Cada variável separada. Então, F holomorfa em D. Bom, esse aqui é digamos assim, uma melhora do teorema de lema de Osgood, né? No lema de Osgood a gente pede continuidade. Então aqui só pede que seja uniformemente limitado no domínio. Tá bom? Então vamos dar uma prova. Então vamos assumir que F é uniformemente limitada. Se F é uniformemente limitada e holomorfa em cada variável, usando o desigualdade de Cauchy, a desigualdade de Cauchy implica, né, que as derivadas parciais vão ser uniformemente limitadas, certo? Porque F é uniformemente limitada. A desigualdade de Cauchy implica, né, que em cada variável a derivada parcial é uniformemente limitada. Beleza? É um polidisco, né? Aí você fixa um compacto dentro de um polidisco. Em qualquer, né, compacto que você fixar. Qualquer compacto K, D, que você fixar. Certo? Então, usando as desigualdades, as equações de Cauchy-Riemann, você pode mostrar que, usando Cauchy-Riemann, as derivadas parciais, tanto esse aqui como esse aqui, né? Também vão ser uniformemente limitadas, né? Usando os operadores de derivada parcial em relação a CJ. Também são uniformemente limitadas. Certo? Porque essa derivada parcial, né, é essa derivada parcial menos e vezes essa derivada parcial. Então, se essa é uniformemente limitada, cada uma das entradas vai ser. Né? Em K, qualquer compacto que você fixar em D. Muito bem. Então, usando o teorema do valor médio, se as derivadas parciais são uniformemente limitadas, né, e
ali a gente tem, né, que a f é uniformemente contínua, né? Pelo teorema do valor médio, f é uniformemente contínua. Se as derivadas parciais são uniformemente limitadas, o valor médio implica que é uniformemente contínuo em K. E, portanto, é contínuo, porque continuidade é um fenômeno local. Então, o resultado segue do lema de Osgood, tá? O resultado segue porque f é contínuo, né? Então, em D, holomorfo em cada variável. Então, o lema de Osgood termina a prova. Então, segue do lema de Osgood. Claro? Então, se tem uniformemente limitada, Cauchy implica que as derivadas parciais são uniformemente limitadas. Isso implica que as derivadas parciais em relação às variáveis reais são uniformemente limitadas. Valor médio implica que é uniformemente contínua, portanto é contínuo. E lema de Osgood diz que é holomorfa em todo o domínio. Beleza. Agora vamos mostrar o teorema de Hartrug's, tá bom? O que diz o teorema de Hartrug's? É um dos principais teoremas, tá? Essa parte. Sempre pergunta em exame de qualificação, né? De várias variáveis complexas, né? Então, seja f uma função que é valorada nos complexos, né, dentro de um domínio, tá? D aberto conexo, tá? Esse N. Se f é holomorfo em cada variável, né, cada variável, então ele é holomorfo. Então isso aqui melhora demais o lema de Osgood. Você não precisa de fato mostrar a continuidade da função. Basta que ela seja holomorfa em cada variável. Teoremaço, tá? Porque teorema é um teorema importante. Se você pensar em análise no Rn, pensa uma função diferenciável em Rn, tá? No caso, se você tem que diferenciar em cada variável, você tem existência de derivadas parciais, isso não implica que a função seja diferenciável, né? Isso você aprende em análise, né? Então, mas aqui no contexto holomorfo, basta, né, que seja holomorfo em cada variável. Existam derivadas parciais, né, digamos assim. E já a função é holomorfa, tá? Vai ter uma série de potência em qualquer ponto. Vai ter uma forma de Cauchy, vai ter tudo. Então, é um teorema importante, tá? Que diz que as funções holomorfas têm mais propriedades, certamente, que as funções de variável real, né? Então, melhora o lema de Osgood, tá? Esse aqui é o teorema mais, digamos assim, elegante, menor, pouca hipótese, uma hipótese só, já garante que é holomorfa. Então, quando você quer verificar se é uma função holomorfa, você vai verificar que é holomorfa em cada variável. Acabou. Hartrug's diz que é holomorfa em D. Beleza? Então, prova. Prova. Vamos lá. A prova vai ser por indução. Prova será feita por indução. Via indução. Sobre N, sobre a dimensão. N, né? Então, primeira hipótese. Se N é 1. Bom, se N é 1, F é holomorfa. E vai ser holomorfa em cada variável, então holomorfa. É trivial. Então, vamos assumir a hipótese de indução. Assuma
Que o teorema é válido. Vale para funções em domínios, funções em domínios de Cn-1. Tá? Então vamos mostrar que ele vale para Cn. Certo? Então queremos mostrar que F é holomorfa no D, né? Então temos que mostrar que é holomorfa em qualquer ponto de D. Então seja A um ponto arbitrário, tá? Um ponto arbitrário. E vamos pegar um polidisco, tá? Pequeno polidisco. Centrado em A. Pequeno polidisco. Certo? E claro, sempre vamos assumir que o fecho desse polidisco, né, está contido inteiramente em D, né? Não saímos de D. Então vamos fixar coordenadas. Assim como fizemos da última vez. Tá? Coordenadas. E vamos decompor o polidisco, vai ser assim, né? Certo? Onde Cn varia no último polidisco. Beleza? Então, afirmação. Afirmação. Existe Bn, algum ponto aqui nesse polidisco, e delta maior que zero, tal que F é uniformemente limitada em dentro de então, existe algum ponto dentro do polidisco que a gente fixou de um pequeno delta, tal, que F uniforme limitada nesse polidisco dentro do A e F, tá? Então, de fato, vamos mostrar isso. Seja alguma família, tá? Indexada em I, de todos os pontos Cn, triângulo AN, Rn sobre 2, fecho, tal que F de Z' Cn seja menor ou igual que Ni, para todo C' em A' R'. Então, pega esse conjunto. Então, pega esse conjunto. Beleza. Tá, então você está pegando todos os conjuntos, né, onde a função é limitada, tá? Limitada por mim. Você está variando na última e na primeira, né? Está variando na última e na primeira. Isso aí. Agora, esse conjunto é no vazio, tá? Porque se você fixar um ponto Cn dentro desse polidisco, AN e Rn sobre 2, você tem a hipótese de indução que essa função em n-1 variáveis é holomorfa. Então, ele é uniformemente limitado, né?
tá? Nessa pequena vizinhança. É contínua, né? Então, limitada não fecha. Muito bem. Então, para cada selinha fixa, agora vamos fixar o outro. A função, essa função aqui, CN f de selinha Cn, ou seja, olhando na última variável, é holomorfa, né? Holomorfa por hipótese, que é holomorfa em cada variável. É holomorfa e, portanto, é contínuo. Contínua em Cn. Né? Então, isso implica que a função, o conjunto é fechado. Isso implica que é fechado dentro desse cara. Então, conjunto fechado. Todos são fechados. Para todo mundo. Beleza? Tá. Agora, a gente fixa. Agora vamos fixar fixamos a outra variável. Fixamos Cn. Então vamos a considerar a função C' f de C' Cn. Tá? Então esse cara está fixo. Então essa aqui é uma função de n menos 1 variáveis. Tá? Pela hipótese de indução é holomorfa. Então função de hipótese pela hipótese de indução. Essa função é holomorfa. A função é holomorfa. Certo? Portanto, é uniformemente contínua, né? Portanto, é uniformemente limitada quando C varia num compacto. C' varia num compacto. Uniformemente limitada quando o Z' varia num compacto. Varia sobre um polidisco compacto. Certo? Polidisco compacto. É porque se holomorfa sobre um compacto é contínuo, logo é uniformemente contínuo e, portanto, uniformemente limitado. Então isso implica que a gente tem assim, né? AN RN sobre 2 vai ser a união do X. Uma união numerável vai cobrir esse cara. Por quê? Porque se você pegar qualquer ponto daqui, você vai encontrar uma vizinhança compacta desse ponto. Aí nesse ponto a função se você fixar Cn é uniformemente limitada, então está aqui, nesse conjunto Xn. Então nós temos isso. Temos as duas inclusões. Né? Muito bem, então temos uma união de fechados não vazios, tá? União de fechados, enumerável de fechados não vazios. Então aplicamos o teorema de categoria de Weyl. Pelo teorema de categoria de Weyl, algum dessa família contém um aberto, né, não vazio.
e denso, né, aqui. Existe. Sim. Talker. Né? BN delta está contido em sim. Onde BN pertence a esse cara. Essa é categoria de Bernoulli. Você tem que ter união de fechados enumeráveis, né? Não vazios, dentro de um conjunto. Então, quer dizer que categoria de Bernoulli implica, né, que algum desses elementos contém um aberto, tá? Então, vou colocar esse aberto como um polidisco, tá? BN delta, onde BN está aqui, né? Então, já terminamos a prova. Por que terminamos a prova? Porque temos conseguido um BN dentro do polidisco, né? Onde F é uniformemente limitada, né? Porque está aqui dentro. Esse cara está aqui dentro. Então, acabou. Essa é uma afirmação. Muito bem. Então, como F é uniformemente limitada, aqui, B delta, certo? Aplicando o lema anterior, ele é holomorfo. Lema anterior, F é holomorfo nesse polidisco. Beleza? Muito bem. Então, tudo bem. Então, agora temos assim. Fazer um desenho, né? Temos aqui o 0. Aqui vai o módulo de CN, tá? Módulo de C'. Aqui vai o Rn sobre 2, tá? O polidisco. Aqui o R'. O polidisco onde fica o Bn, tá? Agora vamos pegar um Sen maior. Né? Maior. Ah, mas ainda que esteja contido aqui, né? Vou pegar esse N maior, vou continuar. Espera aí. Tá? Não saia do... Então, vou fixar C'. Então, a função, essa função aqui, ela é holomorfa, né, em cada variável, então ela vai ser holomorfa até aqui. Holomorfa em Bn, Cn, Cn. Então, pelo lema de Hartogs, lembra, né, se você tinha holomorfa aqui, aí você estendia numa direção, ela é holomorfa em tudo, né, aqui. Pelo lema de Hartogs.
F holomorfo. Em Sn, tá? E como? A pertence a esse polidisco, né? A função é holomorfa numa vizinhança de A. Então, é holomorfa. Como arbitrário, né? Então, aí termina a prova. Então, temos aplicado a hipótese de indução, né? Aí, lema de Hartog, temos aplicado a categoria de Baire para mostrar que temos uma vizinhança uniformemente limitada, aplicar o lema anterior e daí sai. Muito bem, então esse é o teorema principal, Hartog, tá? Aí tem um contra-exemplo, tá? Contra-exemplo. Contra-exemplo do teorema de Hartog. Ou seja, por exemplo, você poderia vamos pegar uma função de duas variáveis, tá? O teorema de Hartog é de natureza complexa, tá? De natureza holomorfa. Ele não pode ser dado em variável real, por isso temos esse contra-exemplo, tá? Então essa função, vamos pegar de R2, tá? Em R. Essa função é diferenciável em cada variável, mas ela não é diferenciável. Então F é diferenciável em cada variável. Ou seja, existe a derivada parcial, né? Mas F não é diferenciável. Não é diferenciável. É zero. Então não vale Hartog, tá? Beleza? Aí verifica aí, você pode verificar. Outra coisa, então, Hartog diz o seguinte, então, F holomorfa, observação, tá? Hartog é holomorfa em D, se as derivadas parciais, né? Se persiste. Basta isso. A gente pode podemos fazer assim, mas se somente sim. Se somente se Cauchy Riemann.
é todo J, de 1 até N. Então, tudo isso vale. Beleza. Agora vamos definir a ordem de uma função holomorfa. Ordem total de uma função holomorfa. O que é isso? Ordem total. Definição. Vamos supor que F é holomorfa na vizinhança de A. Seja F holomorfa na vizinhança de A, tá? Pode ser N, tá? Que não é identicamente zero, tá? F não é identicamente nula em A, essa vizinhança. Nula, né? Nessa vizinhança. Beleza. Então, a ordem total, a ordem total de F em A é o menor inteiro no 1. É o menor inteiro ni, né? Tal que alguma derivada parcial né? De F em A é no zero. Não. De ordem ni, né? Tem que pegar a ordem ni. Tal que alguma derivada parcial de F de ordem ni, essa derivada de ordem ni, né? Em A é no zero. Se alguma derivada, alguma ordem, quando você avalia no ponto A, ela não se anula. O menor de todos esses números, ou de todas essas, né, ordens, né, é a ordem total. Então você deriva, vai avaliando em A. Encontra o menor de todos, esse é a ordem total. Por exemplo, se você tiver assim, né? Esse é um exemplo simples, né? C1 quadrado menos CO2 ao cubo, sei lá. Aí você deriva. Vamos fixar o A, a origem, tá? De C2. Então você deriva. Então dá C1. Em 0 dá 0, então ainda não. C1 quadrado, então dá 2, né?
quando avalia em 0, 0, é diferente de 0. Agora, com relação a C2, você vai ter que derivar 3 vezes. Então, a ordem menor é 2. Então, a ordem total de f em A é 2, nesse caso. Tem que avaliar no 0. Aqui não avalia, mas tem que avaliar aqui no 0, 0. Muito bem. Então, essa é a ordem total. Você tem que fazer a derivada parcial. A função é regular. Função regular, o que é função regular? A função f é regular. É regular em Cn. Regular, tá? No ponto A. Sim. Sim. F. A1 e menos 1 Cn, a função, né? Não é identicamente nula. Como função de Cn. Tá? Cn. A ordem de f em Cn, no ponto A, é a ordem dessa função. É a ordem de essa função aqui. Você fixa as primeiras, mexe na última. Ou seja, você tem que calcular a derivada parcial de ordem mínima. Uma derivada aí, avaliar no ponto. Ser diferente de zero. Então, seria ni, no caso. Assim. Menor inteiro, né? Menor ni. Alta. Faça isso. Aqui em relação a Cn, tá? Isso. Está derivando em relação a última. A ordem. Beleza? Muito bem. É claro que a ordem total é maior que observações, tá? Que a ordem em relação a Cn. Observação. Ordem total. Bom, é menor, né? É menor ou igual, né? Ou igual a ordem de Cn no ponto A. Certo? Porque na ordem total você está olhando todas as derivadas, não somente as derivadas de C em relação a Cn, você olha todas, né? Aí calcula o mínimo. Certo? Agora, quando temos uma função holomorfa, aí você pega a série de potências, né? Ci
você pode colocar essa série de potência assim. Onde Fn são polinômios, tá? Polinômio homogêneo de grau n. Certo? Porque simplesmente polinomial. Vai pegando as parcelas polinomiais. Então a ordem total é o primeiro cara que não se anula. Igual a o mínimo, né, de todos os n's, tal que Fn é não identicamente nulo. O primeiro dos polinômios. Por exemplo, no exemplo que eu passei, que é o primeiro polinômio? O primeiro polinômio homogêneo é um quadrado, então a ordem total é 2. O seguinte polinômio é de grau 3, né? Então o primeiro é de grau 2, então por isso 2. Beleza. Muito bem. Eu vou parar aqui.